A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda à videoaula na Escola Bíblica Dominical, no canal do professor Álvaro Bruno. Estamos estudando as lições bíblicas de jovens do terceiro trimestre de 2021, cujo tema é vigilância, justiça e o culto a Deus, comentada pelo pastor Israel Trota. Na primeira aula fizemos a introdução sobre os profetas menores, grandes mensagens em pequenos textos, e hoje na lição número 2 nós vamos estudar sobre Oséias, o casamento como um reflexo da comunhão com Deus. Lição 2, 11 de julho de 2021. O texto do dia diz assim: contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Oséias 2:2. Síntese. Oséias recebeu a missão de profetizar para Israel, um povo ingrato e obstinado. Na consecução deste propósito, vivenciou um drama particular ao ser traído por sua mulher. Os objetivos dessa lição: primeiro, refletir a respeito da vida de Oséias e seu drama pessoal. Segundo objetivo, é compreender a linguagem do casamento como reflexo da comunhão de Deus com o seu povo, a nação de Israel. E terceiro, explicar como a experiência pessoal de Oséias contribuiu para fundamentar sua profecia. O texto bíblico se encontra em Oséias, capítulo 2, versículos 1 e 2, e do versículo 14 ao 17. Diz assim: dizei a vossos irmãos, Ami, e a vossas irmãs, Ruama, contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. E desvie ela as suas prostituições da sua face e os seus adultérios de entre os seus peitos. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor, por porta de esperança, e ali cantará, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu Baal. E da sua boca tirarei os nomes de Baalins, e os seus nomes não virão mais em memória. Então nós vamos ver essa analogia entre o casamento de Oséias e o casamento metafórico entre Deus e a nação de Israel. Ele diz assim: Oséias inaugura a sessão dos profetas menores. Como Isaías, ele teve filhos que serviram como sinal para a sua geração. Como Jeremias foi um homem quebrantado, é considerado o Jeremias do Reino do Norte, e ambos empregaram a analogia do casamento para falar da relação de Deus com Israel. Oséias 2,16, que nós lemos aí: acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido e não me chamarás mais meu Baal. Então aqui a vida do próprio profeta já é uma analogia do relacionamento entre Deus e a nação de Israel. E utilizaram a linguagem metafórica do divórcio para expressar a tristeza de Deus em executar o juízo. Eu vou ler em Jeremias aqui 2:2 e depois Jeremias 3:8, para nós observarmos
esse tipo de maneira como Deus usava o profeta para entregar a sua mensagem ao povo. Era bem realista, né? Havia toda uma teatralização para que o povo então questionasse o que aquilo significava. Jeremias 2:2, na linguagem de hoje, diz assim: o Senhor Deus me mandou entregar a todos os moradores de Jerusalém a seguinte mensagem: meu povo, eu lembro de quando você era jovem, como você era fiel e como me amava quando éramos recém-casados. A metáfora do casamento. Lembro como me seguiu pelo deserto, por uma terra onde não havia plantações. Aqui está falando de quando Deus livrou a nação de Israel do cativeiro egípcio, levando durante 40 anos pelo deserto até chegar à terra que manava leite e mel. No capítulo 3 e o versículo 8 de Jeremias, estou lendo na linguagem de hoje, tá? Judá também sabe que eu me divorciei de Israel e que a mandei embora, porque ela me abandonou e virou prostituta. Aqui está falando da idolatria. Mas Judá, sua irmã infiel, não ficou com medo. Ela também virou prostituta. Então é analogia do casamento, do relacionamento, do divórcio, para falar uma mensagem espiritual, o casamento de Deus ou o divórcio de Deus com a nação de Israel. Mas vamos adiante aqui. A semelhança de Ezequiel, Oséias ilustrou sua mensagem com a própria vida. Então a vida do profeta já era a mensagem de Deus para aquela nação. Enquanto Ezequiel tornou-se viúvo e por meio de sua vida realizou vários atos como um sinal para a sua geração, Oséias perdeu sua mulher para a prostituição e a perdoou, retratando o amor de Deus por Israel, um povo infiel. É o que eu acabara de falar. A vida do profeta, ela era uma teatralização, uma metáfora daquilo que Deus estava tentando transmitir para a nação, para o povo. Vamos ao tópico 1, a vida de Oséias, o profeta da salvação. Oséias significa salvação. Jerônimo, um dos pais da igreja, interpretava como Salvador. Outros interpretavam pensando no imperativo salva, como se fosse um clamor direcionado a Deus. Então o nome de Oséias tem essa conotação de salvação, de salvador, ou uma exclamativa, né? Salva, Senhor, o seu povo. Tinha esse significado. Para promovermos o plano da salvação, primeiro é preciso predisposição para conhecê-lo. Em seguida, devemos compartilhá-lo com persistência, penhor e amor. Vamos ver Romanos, capítulo 10 e o 14. Algumas referências, Romanos 10 e 14. Vou ler na Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia do Brasil. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, isso aqui é um clamor, né, para que as pessoas se envolvam na obra de Deus, de falar do Deus vivo. As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Segundo aos Coríntios 5,18, Paulo escrevendo aos Coríntios também, segundo aos Coríntios 5,18, ele diz o seguinte: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Tá? E Hebreus 2 e 3, ele também fala um pouco do Salvador Jesus. Hebreus 2 e 3. Como escaparemos nós,
se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, os santos profetas do Senhor ouviram a palavra de salvação e nos-las transmitiu. Então, Oséias ficou conhecido como o primeiro profeta da graça, a graça perdoadora, ou o evangelista de Israel, o pregador de Israel. Seu nome vem da forma hebraica, Hoshea, que no original procede da mesma raiz da palavra Jesus, ou Josué. Oséias nos ensina que enquanto a apostasia provoca o juízo, a restauração é resultado direto do imensurável amor de Deus pelo seu povo. Vamos ver 1 Reis, capítulo 1, e o versículo 10. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Diz assim: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Os profetas profetizaram sobre a graça de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então veja que esse nome aqui, Oséias, Deus usou como sinônimo de salvação, de Salvador. Apesar dos nossos pecados, Deus continua sempre disposto a nos amar, pois a base do amor de Deus não é nosso mérito, mas seu próprio amor, visto que sua essência é amar. Romanos 5 e 8, Paulo fala sobre isso. Ele nos amou primeiro, mesmo que nós ainda estivéssemos em pecado. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então o amor de Deus, ele vai muito além da nossa compreensão. Esse amor é pela infinita graça de Deus pela humanidade, Então ele é considerado o profeta da salvação. O segundo subtópico, ele diz sua origem e ocupação. Qual é a origem e a ocupação do profeta Oséias? Ele diz: é provável que Oséias fosse natural de Bet-Semes e pertencesse à tribo de Isacar. Ao referir-se ao rei de Israel, utilizou o pronome da primeira pessoa do plural, nosso rei. Ele citou diversas referências geográficas envolvendo as cidades do norte, Efraim, Mispa, Tabor, Gilgal, Betel, Jezreel, Gibeá, Ramá e Gileade, indicando o conhecimento de alguém natural daquela região, daquela área. Possivelmente foi um padeiro, visto que descreveu o ato de sovar a massa, apresentando um conhecimento prático na área, como padeiro, Oséias 7,4. Acreditamos que ele era um simples mercador que, ao vender seu produto, aproveitava para exortar sua geração nos mercados das cidades próximas, como Jezreel e Samaria. Então ele provavelmente era dessa região, conhecia Samaria, conhecia Tabor, Gilgal, Oséias nos ensina então que é possível fazer a obra de Deus concomitantemente ao exercício de nossas profissões. Sirva a Deus conforme suas forças e sua condição. Então, algumas pessoas, elas acham difícil compartilhar do Evangelho
através da sua profissão secular. E Oséias aqui mostra ao contrário, o profeta de Deus trabalhando e vendendo seus produtos e ao mesmo tempo fazendo a obra de Deus, entregando uma mensagem de salvação para a nação de Israel. Então ele diz aqui no finalzinho: sirva a Deus conforme suas forças e sua condição, Eclesiastes 9:10. Então usemos essa referência para fazermos a obra de Deus de acordo com a capacidade que cada um de nós tem. Vamos ver Eclesiastes 9:10. Ele diz assim, Eclesiastes 9:10. Eclesiastes 9:10, eu vou ler na linguagem de hoje. Tudo o que você tiver de fazer, faça o melhor que puder, pois no mundo dos mortos não se faz nada, e ali não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria, e é para lá que você vai. Então ele diz, tudo que você tiver que fazer, faça o melhor que você puder, ou seja, faça com qualidade, faça com empenho. E é o que Oséias fez na sua época. Vamos agora ao drama pessoal de Oséias, esse profeta. O livro de Oséias pode ser dividido em duas partes. Os capítulos 1 ao 3 descreve sua vida pessoal ao comparar sua crise conjugal com a infidelidade de Israel. Então, a infidelidade da esposa de Oséias comparada à infidelidade de Israel. E dos capítulos, a segunda parte, dos capítulos 4 até ao 14, apresentam profecias poéticas entregues em um longo intervalo de tempo. Oséias foi um homem chamado por Deus não apenas para falar, mas também para representar o amor de Deus. Essa palavra representar aqui, para aqueles profetas da época de Jeremias, de Oséias, de Ezequiel, isso aqui é muito significativo, porque não só a vida deles, mas tudo que eles iam profetizar, eles teatralizavam, eles representavam, eles faziam uma pequena ilustração prática a fim de que o povo fosse despertado a entender aquilo, a mensagem que o profeta estava tentando transmitir. Então essa palavra representar é muito importante para entender as profecias, né? Seu casamento com Gomer foi mediante a ordem divina, tá? Em Oséias 1 e 2. Ao perceber suas traições, separou-se dela, porém ele amava sua esposa e, mediante a ordem divina, a resgatou da escravidão, do mercado da prostituição, dando-lhe uma nova chance. Está no capítulo 3, do 1 ao 3. Tudo o que o profeta vivenciou representou a relação de Deus com o seu povo. O casamento de Oséias foi providencial, pois lhe forneceu a analogia necessária para que ele dirigisse sua mensagem a Israel. Aquilo que eu acabei de falar, havia na vida do próprio profeta, na sua vida pessoal, já a mensagem de Deus embutida para entregar ao povo. A mensagem profética de Oséias começou a partir de sua vida pessoal. Duas lições são extraídas dessa experiência. A primeira lição: às vezes o sofrimento torna-se um caminho para o crescimento. Vejamos isso em 2 aos Coríntios 4. Nós estávamos lá. Se você não fechou sua Bíblia, é só virar a página. 2 aos Coríntios 4, do 8 ao 10, quando ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados,
perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Colossenses 1:24, abra sua Bíblia aí de estudo pentecostal, Colossenses 1:24, ele diz assim: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Então, a primeira lição aí, o sofrimento torna-se um caminho para o crescimento. Segunda lição, os servos do Senhor podem enfrentar tragédias pessoais, no entanto, jamais devem abandonar a fé em Deus. Está lá em Romanos 8:35-37, quando ele diz que nada poderá nos separar do amor de Deus. Nunca julgue ou nunca jogue a culpa em Deus por aquilo que você estiver passando, pelas tragédias que você estiver vivendo. Muito pelo contrário, é Deus usando isso daí em seu próprio benefício. Isso um dia você vai compreender, mas no momento talvez seja causa de sofrimento. Então nós vimos aí a vida de Oséias, o profeta da salvação, a sua origem e a sua ocupação, e vimos aí o seu drama pessoal, porque isso já fazia parte da mensagem. Vamos agora ver o tópico 2, o contexto histórico. Quando é que Oséias profetizou? Oséias profetizou nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Lembra lá da separação do reino do norte e reino do sul? Foi um período de instabilidade política e declínio moral que culminou com a destruição do reino do norte pela Assíria. O ministério de Oséias foi longo, foi muito duradouro. Jeroboão II reinou no norte de 793 a 753 a.C. Ezequias reinou no sul de 715 a 686 a.C. No mínimo, podemos afirmar que ele profetizou entre 753 a.C. a 715 a.C. Os judeus calculavam que ele tinha profetizado por aproximadamente 90 anos, tendo como base o meado dos reinados de Jeroboão e Ezequias. Embora o tempo seja exagerado aos nossos olhos, sabemos com certeza que foram muitas décadas dedicadas ao profetismo, ao ato de profetizar, a profissão de profeta. E aí ele diz que ele foi contemporâneo também de Amós, contemporâneo de Isaías e contemporâneo também do profeta Miqueias. E viveu no tempo áureo da profecia, quando os profetas estavam em alta, quando as profecias eram muito respeitadas dentro da nação de Israel. Isso não significa que os profetas não eram perseguidos, pelo contrário, eram perseguidos. Viveu no tempo áureo da profecia, tanto em Israel como em Judá. Oséias foi testemunha da destruição do reino do norte em 722 a.C. e com muita tristeza presenciou o cumprimento de suas profecias. Então ele viveu, Deus permitiu que Oséias vivesse para ver o cumprimento de todas as suas profecias. Isso é terrível. Tá? Então ele, segundo os especialistas, ele pode ter vivido profetizando durante 90 anos. Tá?
e ele viveu para ver aquilo acontecer. Subtópico 2, prosperidade e paganismo. Vamos ver qual é essa relação. Naquela época, Israel desfrutava de um surto de prosperidade, como resultado de uma grande expansão de terras. Está lá em 2 Reis 14, a partir do versículo 25. A Síria estava debilitada. As rotas das caravanas, que antes eram dominadas por Damasco, estavam agora sob o controle de Israel. O comércio crescia e os cidadãos de Israel viviam no luxo e na prosperidade. Tá? C.S. Lewis já dizia que a prosperidade é o clima propício para as campanhas do diabo. Então veja que o povo ali estava em prosperidade, a terra estava prosperando. A prosperidade deixou as pessoas gananciosas e insensíveis às realidades espirituais. A adoração idólatra dos cananeus tinha se espalhado por todas as terras de Israel. Então a idolatria estava por toda parte. Veja o sinônimo aí de prosperidade com paganismo. Os cultos e os sacrifícios continuavam, mas não eram oferecidos ao Senhor. Tá? Se havia uma colheita boa, os israelitas chegavam ao cúmulo de atribuir essa dádiva a Baal. Está lá em Oséias 2, de 8 a 13, capítulo 7, do 14 ao 16. Os israelitas foram seduzidos pela idolatria e abandonaram o Deus de Israel. Oséias 4, 6 e 4, 16. Vários bezerros de ouro foram levantados e cidades do norte, como Dan e Betel, tornaram-se grandes centros idólatras. Oséias 4, 12 e 13. Então veja essa questão e o perigo da prosperidade, né? A prosperidade e o paganismo, conforme o título. Para os homens, a prosperidade normalmente é vista com bons olhos. No entanto, devemos estar sempre atentos, pois enquanto a provação nos conduz à oração, como um vento impulsiona um veleiro, o conforto pode nos seduzir para uma vida de acomodação espiritual. Então, você já reparou que quando há luta, há problemas, há dificuldades, você ora mais, você vigia mais, você busca mais a Deus? E já reparou também que quando tudo está bem, quando tem dinheiro no banco, quando tem casa boa, tem carro novo, tem tudo do bom e do melhor, como a vida espiritual vai sofrendo uma decadência? Pois bem, aconteceu com a nação de Israel na época de Oséias. É isso aqui que ele está dizendo, que nós devemos tomar cuidado com essa questão da prosperidade. Número 3, líderes religiosos corrompidos. Na época de Oséias, os sacerdotes tinham perdido a paixão pela piedade. Oséias 4, de 6 a 8. Eles abandonaram seus postos sagrados e se uniram aos salteadores nas estradas. Eles viraram bandidos. Oséias 6 e 9. Os homens que deveriam ser exemplos espirituais tornaram-se decadentes e corruptos. Enquanto os sacerdotes prevaricavam, Deus levantou um simples padeiro para ser um profeta. Oséias chegou a descrever que a vida espiritual da nação tinha decaído de uma forma assustadora. O pior é que eles não percebiam, assim como alguém que não percebe que seus cabelos tornaram-se grisalhos. Oséias 7, 9. Só esses religiosos não viam. O povo havia abandonado a Deus, prostituindo-se espiritualmente diante de deuses pagãos e, na hora da dificuldade, buscavam socorro
em amigos errados e alianças pagãs, paganismo. Oséias colocou-se na posição de Deus e por isso foi usado pelo Senhor em um momento nevrálgico da história de Israel, um momento fundamental, momento de decisão. E aí ele faz um questionamento reflexivo para nós. Estamos nós preparados para seguir os passos de Oséias, agindo como jovens íntegros em nossa geração? Se nossas referências estão se apostatando, sejamos nós as referências. Ou seja, não é porque fora levado cativo por Nabucodonosor para a Babilônia que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego se corromperam com os deuses pagãos. Não, eles lá se tornaram a referência. E aqui a mesma coisa aconteceu com Oséias. Não é porque a nação estava corrompida, os religiosos estavam corrompidos, apostataram, que ele também seria igual. Não, ele fez a diferença na geração dele. E a pergunta é, você está fazendo a diferença na sua geração, na sua comunidade? É isso que é importante você refletir à medida que nós estamos meditando nessa aula. Vamos ao tópico 3, o casamento como reflexo da comunhão de Deus, com Deus. A metáfora do casamento. Oséias, por meio de sua própria experiência, exortou Israel sobre o perigo da infidelidade, da traição a Deus. A metáfora do casamento foi utilizada para demonstrar o fascinante amor de Deus, mesmo em um contexto de decadência moral. Oséias 2:14 a 16, capítulo 6, do 1 ao 4, e do capítulo 11, do 1 ao 4, mostrando o grande amor de Deus, mesmo por aquela nação apóstata e idólatra. Oséias também usou a figura do divórcio para mostrar a tristeza do Senhor em executar o juízo. Então teria que ser feito o juízo, mas Deus estava esperando que a nação se arrependesse. O pecado estava generalizado em Israel. Então virou moda a idolatria em Israel, o paganismo, o modernismo, o mundanismo, tudo isso entrou na vida daquelas famílias abastadas, prósperas, né? As jovens se prostituíam e as mulheres casadas adulteravam. Oséias 4:13. Os homens não poderiam reivindicar juízo sobre elas, porque também se desviavam com as meretrizes. Os homens também se prostituíam com as meretrizes. O culto ao Senhor tinha sido descaracterizado. Isso aqui é grave. Betel, que significa casa de Deus, foi ironicamente apelidada por Oséias de Bet-Aven, que significa casa dos ídolos, casa de prostituição espiritual, pois o lugar que antes era conhecido como um centro de adoração tornou-se um local marcado pela idolatria. O Senhor estava cansado de uma adoração superficial e falsa, o juízo se aproximava, tudo isso foi falado por Oséias 8:1. A nação que antes era esposa foi comparada à figura de uma meretriz, né, Oséias 9:1, e o juízo de Deus seria iminente. Tá? Aquela nação, aquele povo, iria pagar um preço muito alto por sua apostasia, por sua idolatria, por sua infidelidade ao Deus de Israel, né? O Deus que tinha criado aquela nação. Então essa é a metáfora do casamento. Tá? Estava havendo um divórcio entre Deus e aquela nação. Aquela nação estava sendo infiel a Deus. Segundo subtópico, uma mensagem ilustrada, aquilo que eu falei logo na introdução. A vida do profeta e a maneira como ele profetizava
era através de encenações públicas. E a partir dali ele explicava o que significava aquilo ali. Da relação de Oséias com Gomer, ou Gomer, nasceram 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Não foi somente o matrimônio de Oséias que ilustrou sua mensagem, mas também seus filhos, pois todos receberam nomes proféticos. Seu primeiro filho chamou Jezreel, que significa Deus semeia ou espalha, anunciando que em breve Deus provocaria uma grande dispersão em Israel, Oséias 1, 4 e 5. Seu segundo filho, uma menina, recebeu o nome de Loruama, que significa desfavorecida. Deus não teria mais compaixão do seu povo, Oséias 1 e 6. Veja que até os nomes que eram dados aos filhos já era profético para aquele povo, para aquela nação. Pois Deus não tolera para sempre um povo que odeia ser corrigido. Seu terceiro filho recebeu o nome de Lo-Ami, que significa não meu povo, Oséias 1 e 9. Lo-Ami fazia referência ao afastamento temporário de Deus sobre Israel, que de acordo com a linguagem do casamento, foi tipificado pelo divórcio. Então haveria nessa mensagem profética uma separação provisória entre Deus e a nação de Israel. Deus nunca deixa alguém que antes não o tenha deixado primeiro, Oséias 9,15. Então não era Deus que estava abandonando a nação, era a nação que já havia abandonado a Deus, já havia deixado Deus de lado. Essa rejeição, no entanto, não seria permanente, mas resultaria no exílio e na destruição do Reino do Norte como entidade política. Entretanto, esse período terminaria diante da conversão de Israel e de sua reunião com Judá. Oséias 3, 4 e 5, quando então as 12 tribos voltariam a se unir e a buscar ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É isso que ele está falando aqui. E volto a insistir, a mensagem ilustrada, a vida, do casamento de Oséias com sua esposa, o nome dos seus filhos, toda essa situação ilustrava a relação da nação de Israel com Deus. Subtópico 3, a promessa de restauração. Assim como Oséias resgatou Gomer do mercado de escravidão e prostituição, Deus resgataria também o seu povo. Oséias 3, 4 e 5. O amor de Deus é a tese central do livro de Oséias. Então, todo o livro de Oséias defende a tese de que Deus ama a nação de Israel, amava. Deus decidiu amar Israel e para restaurá-los, imporia sobre eles algumas restrições, ou seja, permitiria que eles passassem por algumas coisas para levá-los ao arrependimento e o retorno ao Deus de Israel. A disciplina é resultado de um julgamento fundamentado no amor. Então, ser disciplinado era sinônimo do amor de Deus para a nação de Israel. No deserto, Deus falou ao coração do seu povo. A expressão "lhe falarei ao coração", Oséias 2,14, reflete um diálogo íntimo e romântico, tal como um esposo se dirige à sua mulher. Há poucas passagens nas Escrituras que se aproximam das expressões emocionais do amor de Deus por Israel, como vemos aqui no livro de Oséias, Oséias 11, do versículo 1 ao 11. O Senhor tentou atraí-los com cordas de amor. Apesar da ira justificada, Deus sentia compaixão de Israel. Oséias 11, do 8 ao 11. O profeta anunciou que o Senhor dos Exércitos iria livrá-los da perversidade e de modo voluntário os amaria. Oséias 14. Deus faria mais do que perdoar o seu povo, iria transformá-lo. O amor seria um instrumento empregado
nessa restauração. Não podemos esquecer que também somos atraídos à salvação pelo escandaloso amor de Deus, conforme lemos lá em Romanos 5 e 8. Como Israel, às vezes Deus permite que experimentemos alguns desertos, entre aspas, para que possamos nos despertar espiritualmente. Então, tudo que nós passamos é com a permissão de Deus para que nós nos voltemos às origens do nosso relacionamento com Deus. Assim foi Oséias e o casamento de Oséias como um reflexo da comunhão da nação de Israel com Deus. Um abraço apertado, Deus te abençoe, deixa aqui embaixo o seu gostei e até a próxima, se Deus quiser.